Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Ao você achar, se coloque de pé, você que pode. Todos acharam? Gálatas 6, verso 9 diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Vou ler de novo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Agora eu leio e você repete comigo, vamos lá? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Feche os seus olhos, desocupe as suas mãos e juntos vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, quebra todo impedimento e barreira e que a Tua poderosa palavra, Senhor, ela vá e ela produza o resultado em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor. O tema de hoje, se você vai anotar, é não desistir. Anota aí, eu não posso desistir. O versículo 9 que nós lemos de Gálatas 6, diz assim, ó: não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de fazer o que é correto, porque num tempo certo, vamos colher. Amém? Se não houvermos, o quê? Desfalecidos, se não houvermos desanimados, se a gente não tiver parado. É aqui que é a diferença de quem tem bênção de quem não tem. Aqui está a diferença de quem cresce e de quem não cresce. A diferença nada mais é do que insistir, só isso. Você não é melhor do que eu em nada, eu não sou melhor do que você em nada, mas a nossa diferença vai ser se eu insisto ou não. Igreja, insistência gera bênção. E você tem que começar a ser uma pessoa insistente, persistente. Amém? O problema é esse. A gente quer um negócio, mas na primeira dificuldade para a gente alcançar aquele negócio, o que a gente faz? Não quero mais saber disso não, vou tentar outra coisa. Isso está errado. Ó, quando tem a primeira briga no casamento, o que a gente quer fazer? Ninguém quer falar não? Pensei que ele só dava isso na minha cabeça. Na primeira briga entre casais, o que vem na nossa cabeça? Na primeira discussão, eu não quero mais ver a tua cara. Não é assim? No primeiro problema no trabalho, a gente quer fazer o quê? Vou pedir demissão. Primeiro problema. No primeiro, vou embora. É assim ou não é, igreja? No primeiro problema na igreja, a gente quer trocar de igreja. E aí a gente vê uma geração de crente hoje que já passou por 500 igrejas e nem lembra mais de tanta igreja que já passou e não lembra. E aí até quando a gente vai ficar trocando de igreja, toda vez que tiver um problema na igreja. Se eu já passei por várias igrejas, o problema não está na igreja não, hein? O problema está onde? Mas a gente no primeiro problema quer trocar de igreja. Não é assim? Ou pior, não quer nunca mais pisar em nenhuma. O que aconteceu nela em uma igreja, ela acha que todas as igrejas vão fazer a mesma coisa. Aí não quer mais pisar em nenhuma.
Você está percebendo que a gente é fácil para desistir das coisas? Os nossos sonhos que a gente tem, na primeira dificuldade inicial, a gente enterra os sonhos e vai tentar outra coisa. Outro exemplo, a gente começa um curso, a gente não termina e já começa outro. Vai terminar outro? Dificilmente. Aí a pessoa já passou por 3 cursos e não terminou nenhum. Igreja, a gente desiste muito fácil das coisas. Não é assim? Começa uma faculdade e não. Começa na obra de Deus e na primeira dificuldade na obra de Deus, para. Começa a usar os dons que o Espírito Santo deu, começa a ser útil no ministério que Deus deu, mas depois, para. Começa a dieta, mas depois, começa na academia e depois, na primeira dificuldade, a gente para. Abre comigo em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 22. Vamos lá. Mateus 10, verso 22. Todos acharam? Mateus 10, verso 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar, insistir, não parar, não desistir, será? Olha aqui para mim. Deus, Ele não quer saber o dia que você entregou a vida para Ele, Ele não quer saber o dia que você se batizou, Ele quer saber se você vai até o final. A Bíblia vai dizer que mais vale o seu último estado do que o primeiro. Amém? A questão é, você vai ir até o final? Porque de início muitos levantam a mão para Cristo, mas depois levanta, abaixa, levanta, abaixa, levanta, abaixa. Mas a questão é, você vai continuar com ela erguida até o final? Ainda que tentem abaixar a sua mão, vai continuar erguida até o final? Ou a gente é daqueles que começam e nunca terminam nada, inclusive na vida espiritual? Porque eu vou te falar, igreja, se eu desisto de coisas bobas, eu não vou até o final com Cristo, não. Não vou mesmo. Se eu paro com coisas bobas, eu não vou parar com Cristo? Vou. E aqui, Jesus está dizendo que você será odiado, mas aquele que perseverar, mesmo sendo odiado, será salvo. E aqui o contexto é ser odiado pela família. Se você está sendo odiado pela sua família e você para a caminhada por causa disso, vai perder a salvação. Você deve perseverar e continuar, ainda que toda a sua família esteja contra você. Porque aqueles que perseverarem, mesmo sofrendo retaliações e ódio da família, esse será salvo. Então a palavra de hoje é bem simples, você não pode parar. Quem para, perde. O verdadeiro perdedor é o que para, é o que não insiste. Mas pastor, eu estou insistindo e estou errando, continue insistindo, uma hora vai dar certo. Mas o verdadeiro perdedor é aquele que chega assim e fala, não tem mais jeito, quero saber de mais nada, que se dane isso aí.
Você vai perseverar? Você vai continuar? Não seja fogo de palha. Se for para levantar a mão para Cristo, você tem que levantar e dizer para si mesmo: eu nunca vou abaixar essa mão. Pode acontecer o que for. Porque se for para levantar e dizendo assim: será que eu vou conseguir até o final? Nem levanta, porque vai parar. Mateus 24, versículo 13. Vamos lá. Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar de novo. Eu posso ter entregado a vida para Jesus ontem, mas se eu não perseverar, eu não vou ser salvo. O que vale é a continuidade que eu dou. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade vem do grego anomia, que significa sem lei. O amor de muitos se esfriará. E por se multiplicar o afastamento das pessoas para com a palavra de Deus, o amor delas se esfriará. Mas aquele que perseverar na palavra, na meditação na palavra, em obedecer a palavra, aquele que meditar, que perseverar em ler a Bíblia todos os dias e cumprir o que está escrito, esse será salvo. Então, nós temos que perseverar para não esfriar. De que adianta começar quente e esfriar no meio do caminho? Então, persevere na palavra para não esfriar. Você tem meditado na palavra em casa? Você tem tirado tempo para a palavra do Senhor para meditar nela? Não seja daqueles que só leem quando vem na igreja. Não faça isso. Medita na minha lei dia e noite. Está falando lá que é só na igreja? Então persevere na palavra. Em nome de Jesus, verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas aquele que perseverar em não cair na mão dos falsos profetas, esse será salvo. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, mas aquele que perseverar até o fim será. Nós estamos vivendo e sempre vivemos o tempo dos escândalos, só que a cada ano que passa os escândalos aumentam. Os escândalos acontecem aonde? Em lugares que a gente diz, não era para acontecer isso, e acontece, e aí vem o escândalo. E o escândalo acontece aonde? Na igreja. Os escândalos vão aumentar. E isso é necessário que aconteça. Deus quer que isso aconteça. Guarde isso. Por mais doloroso que seja, foi profetizado que isso deveria acontecer. Mas aí daqueles por quem vem o escândalo, né? Os escândalos vão aumentar, mas aqueles que não se escandalizarem, perseverarem até o fim, serão. Aqueles que perseverarem mesmo com os escândalos e continuar na casa do Senhor, não olhando para o homem, esse será. Mas aquele que com os escândalos sai da igreja, fala mal de todos os pastores, diz que a igreja não presta, esse vai se perder. No tempo de Cristo, a liderança da igreja da época de Cristo estava corrompida, o que você acha? Tanto é que ele sempre tinha problema com quem? Com os líderes da igreja da época. Era eles que sempre perturbavam a Cristo. Mas ele deixou de ir na sinagoga? Ele deixou de ir no templo? Diz a palavra que todo sábado ele estava onde? Sabia de toda a podridão do templo.
Mas ele estava todo sábado aonde? As podridões que você sabe que acontece, não é desculpa para deixar de ir para o templo. Amém? Mas a primeira coisa que a gente ouve o escândalo, na hora, vem uma voz e diz assim, não vai nunca mais. É ou não é? Jesus compactuou com o erro? Mas ele estava lá no templo, todo sábado. Todo sábado, não faltava nenhum culto. Mas estava tudo corrompido, mas ele estava lá todo sábado. Porque se ele não estivesse lá todo sábado, pessoas que estavam na igreja iam se perder. Quando você sai, você está deixando de salvar pessoas que precisavam ser salvas. Aquele que perseverar nos escândalos, não desanimar e não sair, será salvo. E a gente ouve milhares de pessoas falando, eu não piso na igreja, porque a gente vê aí um monte de corrupção, um monte de besteira dentro da igreja, pastor é tudo ladrão. Isso é desculpa. Está usando isso como desculpa. Em todo lugar tem gente que não presta. Não é? Em todo lugar tem gente que não presta. Engraçado, tem um monte de gente que não presta no hotel, mas a pessoa vai lá, né? Aí na igreja não quer ir. É ou não é verdade? Acontecem as maiores abominações sexuais contra o Senhor em motel. Mas deu vontade e os bonitos vão. Aí na igreja não quer pisar. Mas aquele que perseverar até o fim, mesmo sabendo os escândalos, será salvo. Amém. Ó, versículo 10, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Ó, você tem que estar preparado até para ser traído e ainda assim perseverar até o fim para ser salvo. E uns aos outros se aborrecerão, mas você mesmo assim deve perseverar até o fim para ser salvo. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serem atormentados, matar-vos-ão, vocês serão odiados por todas as pessoas por causa do meu nome. Mas se vocês perseverarem até o fim, vocês serão salvos. Abre comigo agora em Marcos capítulo 13. Vamos lá. Marcos capítulo 13, versículo 13. Diz assim, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será. É a terceira vez que Jesus fala a mesma frase, quem perseverar até o fim será salvo. Você está vendo como é importante perseverar, insistir, não desistir? Versículo 12. O irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Não importa o problema que você esteja passando na sua família, você tenha sido jurado de morte pela família, persevere até o fim para ser salvo. E não deixe essa ameaça, esse ódio familiar atrapalhar a sua comunhão com o Pai. Persevere até o fim para ser salvo. Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas 8, verso 15, parábola do semeador. 4 tipos de solo existem. E aí Jesus vai falar sobre o último tipo de solo.
Diz assim: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aí, ó, precisa ter perseverança, insistência para dar fruto. E é engraçado, né? A gente, na nossa vida pessoal, a gente planta feijão e já quer colher amanhã. E aí, quando chega amanhã, a gente olha para a plantação que a gente fez no dia anterior e fica revoltado. Por que que não nasceu o feijão? E aí, a gente revoltado faz o quê? Ah, agora eu vou plantar milho. Aí joga milho. E aí espera no outro dia nascer. Aí quando olha para o milho, nasceu alguma coisa? Pô, nada dá certo, vou tentar agora arroz. Joga no solo arroz. E aí espera colher no outro dia. Apareceu a colheita? A gente é assim. Na nossa vida, uma coisa, em um dia deu errado, a gente já tenta outra coisa. Aí não deu certo uma coisa, tenta outra coisa. Em vez de insistir em uma coisa, até ela dar certo, para ir depois fazer outra plantação. Igreja, se você determinou plantar feijão, faça nascer o feijão, nem que você tenha que esperar até o seu último dia de vida para nascer, mas fica firme plantando feijão. E aí quando deu a plantação de feijão, vai plantar outra coisa e espera aquilo nascer, para depois você plantar outra coisa. A gente está ficando igual maluco. Uma coisa não deu certo, a gente já vai e tenta outra, no outro dia não deu certo, já tenta outra. E quando vem, a gente tentou um monte de coisa e nada deu certo. Foca em uma coisa. Foca no feijão. E espera ele brotar. E quando você colher o fruto do feijão, aí você planta outra coisa. Está dando para entender, igreja? Decidiu plantar feijão, vai no feijão até o final, até ele brotar. Para de ficar trocando sonhos toda hora, desejos toda hora. Foca em uma coisa, vai naquilo. Espera aquilo brotar, aí vai para outra coisa. Não tenta plantar várias coisas ao mesmo tempo. Depois você nem vai saber onde plantou cada semente. Vai embaralhar o negócio todo. Amém? Atos capítulo 1, versículo 14. Atos 1, verso 14. Atos 1, verso 14 diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Se você estiver anotando, anota aí. Se você pesquisar sobre insistir e perseverança na Bíblia, o que a Bíblia mais vai pedir para você perseverar é em oração, mais do que tudo. E eu tenho uma suspeita porque que a Bíblia vai pedir mais sobre tudo a gente perseverar. Porque a gente relaxa na oração. A gente está orando por uma coisa e vê que aquilo não dá certo e a gente desiste do nada. Aí já vai tentar orar por outra coisa. Foca no feijão. Ore sobre o feijão e ore pelo feijão até o final. Está dando para entender? Ore pelo feijão até o final. Só se Deus descer na terra e falar, para de orar pelo feijão, aí você para. Mas se ele não falou, feijão até o final. Até brotar. Mas não, um dia eu oro para casar, outro dia eu oro para ter um carro, outro dia eu oro para casar com outra mulher. Um mês eu oro para casar com uma, outro mês eu me apaixono por outra, eu oro por outra. Decide, meu irmão. Decide o que você quer para a sua vida. Aí um dia ora por um carro, outro dia ora pelo helicóptero, outro dia ora para ter um avião. Decide o que você quer. É carro ou é helicóptero? Escolhe um dos dois. Amém? Helicóptero é melhor, não pega trânsito. Atos capítulo 2, verso 42. Vamos lá.
Atos 2, verso 42. E perseveravam, aí de novo, a Bíblia está batendo nessa tecla, ó. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam o quê? No ensinamento da palavra, no estudo. Perseveravam na comunhão. Ó, a gente tem que perseverar e lutar pela nossa união. Não é porque o lugar está uma bagunça que a gente vai dizer assim, então deixa essa bagunça para lá, não quero saber. Não, a gente vai promover a união. Não é porque está uma bagunça que a gente vai desistir da união. Vamos lutar pela união na nossa igreja, pela união na nossa casa, pela união na nossa família. Persevere em buscar a união, porque é outra coisa também que a gente desiste fácil. Essa pessoa não quer saber de nada, então vai para lá. Persevere em promover a união. No partir do pão, ó, eles perseveravam no partir do pão. E nas orações, de novo, oração. Atos 2, verso 46. E perseverando, aí de novo, Ronito, perseverando, e insistindo, mesmo tudo dando errado, insistindo, perseverando unânimes todos os dias no templo. Ó, se você puder anotar, anota aí. Esse povo aqui estava na igreja todo dia. Todo dia, todo santo dia que Deus deu, eles estavam na igreja. Aí hoje a gente quer escolher os dias que a gente vai vir. O dia que eu estou afim, eu venho. Tem gente que está virando crente Santa Ceia. Não é nem mais o domingueiro, é só Santa Ceia. Não, eu só vou Santa Ceia agora. Deus não te chamou para ser crente Faustão, amém? Não é só o domingo não. A não ser que você trabalhe, fica impossível de vir, aí tudo bem. Mas convenhamos, hein? Às vezes dá para você vir, não dá não? Oi? Às vezes dá, não dá? Você não vem, né? Eu não estou falando isso porque eu quero te prender aqui não, tá, meu irmão? Fica tranquilo. Não quero te prender não, você é livre. Mas eles perseveravam todo dia no templo. Talvez o dia que você pôde vir e não veio, você ia receber a palavra que ia destravar que você precisava. Aí você não veio. Então, na dúvida, é melhor vir. O senhor fala que o senhor é pastor, tem que estar. Não, quando eu era membro, eu não faltava nenhum culto. E tinha domingo que eu ia 2 vezes. Reunião da manhã e da noite. Para ouvir a mesma palavra eu ia. Claro, estava solteiro, podia, sem problema. Sei que tem gente que não pode. Mas às vezes eu estava lá 2 vezes na semana. 2 vezes no mesmo dia de culto. Então o que eu falo para você, eu fiz. Persevere no templo. Amém? Jesus não faltava nenhum culto. E olha que ele sabia todos os podres de cada congregação. E ele estava lá todo dia. Se você tem o privilégio de estar todo dia, aproveita, rapaz. Perde não. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 7. Vamos ler o versículo 6 também. Romanos 2, verso 6, o qual recompensará a cada um segundo as suas atitudes, a saber, a vida eterna,
aos que com perseverança, e de novo perseverança e insistência relacionada à vida eterna, em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Versículo 10, glória, porém, e honra e paz a todos que fazem o bem e insistem em fazer o bem. Ah não, pastor, eu vou parar porque eu estou sendo trouxa, pastor, não vou fazer mais o bem para ninguém não. A Bíblia está mandando você perseverar em fazer o bem. Aí eu não sei como você entende isso, né? Não, pastor, eu sou um trouxa. Então Jesus foi o maior trouxa da humanidade, né? A gente merecia o que ele fez? Então a gente está chamando ele de trouxa também, né? Ele foi trouxa? Então por que você é trouxa? Por que você se chama de trouxa? Se você está dizendo que você é trouxa ao fazer o bem, você está falando que Deus é trouxa. Continue fazendo o bem. E pode ter certeza que a colheita desse bem vai chegar, fica tranquilo. A lei da colheita não falha. Segunda carta de João, capítulo 1, vamos lá, versículo 9. Eu já estou terminando, persevera em não dormir, em nome de Jesus. Vamos lá, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Aí, ó, quem não persevera não tem a Deus. Gente, perseverança é uma obrigação cristã. Você é obrigado a perseverar. Continuando, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Eu estudando sobre perseverança e achei uma história interessante de uma mulher que eu não vou usar falar o nome, que eu não sei falar inglês, para não passar vergonha aqui. Mas tem uma mulher, ela já tem tempo a história dela, é por volta, se eu não me engano, de 1920. Uma mulher dos Estados Unidos, ela tinha um sonho de publicar o livro dela. E ela tentou uma vez com a editora não gostou do livro dela. Ela tentou a segunda, de novo na mesma editora, a editora não gostou do livro dela. Ela tentou a terceira, a editora não gostou do livro dela. Ela tentou a quarta, a editora disse não. A quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a 10ª, a 20ª, a 38ª vez, ela bateu na mesma porta da editora e a editora falou: não queremos o seu livro. Ela bateu 38 vezes no mesmo lugar. Essa história é real. Eu na primeira já tinha desistido e praguejado a editora. Não é não? Eu já tinha desistido na primeira. Eu já tinha ido tentar em outra. Ela ficou na mesma e tentou 38 vezes. Na 38ª ela recebeu outro não. E na 39ª vez, ela bateu de novo na mesma editora e a editora falou sim. Depois de 39 vezes, a editora aceitou publicar o livro dela. E foi sucesso nos Estados Unidos o livro. Ficou rica, ficou famosa na década de 20, de 30. E aí, você desiste em quantos nãos? Quantos nãos você precisa ouvir para desistir? A gente tem mania de desistir no primeiro não. No primeiro não, já tenta outro lugar. Ela ouviu 38 nãos. Meu amigo, essa mulher era para ter entrado em depressão. Meu livro não presta mesmo.
E eu não poderia terminar de falar sobre persistência se não falar do nosso Senhor, né? O cara persistente foi o nosso Senhor. Passou fome e continuou perseverando. Passou sede e continuou perseverando. A família não acreditava na divindade dele, ele continuou perseverando. Passou por tentativa de apedrejamento e continuou pregando. Continuou ministrando. Tentaram derrubar Cristo de um penhasco, ele foi pregar numa sinagoga e era um lugar alto, e o pessoal ficou tão louco com a pregação dele que já foi empurrando ele, saindo fora da igreja e empurrando para ele cair no penhasco já. E diz a palavra que ele passou pelo meio do pessoal e saiu. Os líderes da igreja, a maioria nunca gostou dele. Sempre falavam mal dele, chamavam ele de Belzebu. Belzebu na cultura judaica é o principal dos demônios. É o que lidera todos. E ele foi chamado disso. Se fosse a gente, já aqui já teria entrado em depressão, já. Olha só o que é perseverança, hein? Foi chamado de Belzebu. Foi chamado de príncipe dos demônios. Foi traído por um dos 12. Um dos 12 entregou ele, ele continuou perseverando. Foi condenado por um júri numa madrugada, uma corte maligna e satânica. Você já viu o julgamento de madrugada? Julgamento de madrugada já sabe que é coisa errada. Às vezes o nosso país, o STF, faz essas coisas de madrugada. Já sabe que vai vir paulada. Mesma coisa. E aí ele passou por um julgamento injusto, foi condenado à morte. Foi apresentado por uma parte do povo e foi dito para o povo: vocês querem que solte quem, Barrabás ou Jesus? A lógica é soltar o inocente, mas mandaram soltar o ladrão. E talvez a gente passe por isso na nossa vida. O errado pela nossa família é o que está certo. E a gente que está certo é considerado o Barrabás. E ele continuou perseverando. Aí começou a tomar soco na cara. Os dentes de Cristo devem ter começado a cair. Eu nunca tinha pensado nisso, mas ele deve ter perdido muito dente de tanto soco que ele levou na cara. Imaginou? Os ossos da face dele foram com certeza quebrados. E ele continuou perseverando. Levou cuspe na cara, continuou perseverando. Levou chicotadas que arrancavam pedaços da sua própria carne, que o osso aparecia. E continuou perseverando. E depois de ter levado uma sessão de chibatadas e chicotadas, é obrigado a carregar uma madeira pesadíssima e subir num monte. E carregou, perseverou. Chegando lá, pregos enormes foram fincados em suas mãos e pés. E ele perseverou. Foi levantado. Imagina o quanto de mosquito não estava picando Cristo. Você se incomoda com mosquito perto de você? Imagina você com as mãos imobilizadas e o mosquito te atacando. Você sem poder fazer nada. Isso é só uma das dores que ele passou. Só uma. E comparado ao que ele passou, isso aí é ferida leve, né? Imagina um monte de mosquito em cima dele, ele todo ensanguentado. Os ossos do corpo todo quebrado, os ossos do rosto todo quebrado. Sem dente na boca por ter levado tanto soco na cara. Não devia enxergar mais porque o sangue deve ter entrado dentro dos olhos também. Né? E quando o sangue entra dentro dos olhos, isso causa cegueira. Não devia estar mais enxergando nada.
ficou de 9 da manhã, de braços abertos assim, ó, até 3 da tarde. Imagina você ficar com os braços assim esse tempo todo. De 9 da manhã até 3 da tarde. E por ficar nessa posição já não conseguia respirar, porque estava comprimindo os pulmões. Devia estar com os pulmões afetados também, não conseguia respirar direito. E ele continuou perseverando. Ele tinha uma missão, ele veio para cumprir, ele precisava cumprir, ainda que passasse por tudo que passou. E às 3 horas da tarde o corpo dele não aguenta mais e ele entrega ao Pai o Espírito e morre. Mas a perseverança dele foi tão grande que nem a morte segurou ele. Ao 3º dia ele levantou de novo. O que eu aprendo aqui? Quando você é perseverante, você ressuscita, você levanta. E essa palavra veio para você hoje porque você está morto. Você está deixando a vida te levar. Você aceita qualquer coisa. Está na hora de acordar. Está na hora de perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo, será abençoado. Aquele que perseverar até o fim, a sua vida vai mudar. Amém? Transforme a sua dificuldade na sua bênção. Amém? Não pare com a dificuldade, mas transforme a dificuldade em bênção para você. Gente, Jacó fez sair água do deserto. O deserto é bom passar? Não. Mas já que está lá, faz sair água do deserto de alguma maneira. Faz sair água. Porque vai sair. Que Deus te abençoe com perseverança, amém? Para de desistir fácil das coisas. Insiste, persiste, resiste. E se você não desfalecer, não desanimar, vai chegar o tempo da colheita. Amém? Então, não desista agora do seu casamento. Continue insistindo. Não desista da sua igreja, continue insistindo na sua igreja. Não desista da obra, continue insistindo na obra. Não desista da sua família, continue insistindo com eles. E aqueles que perseverarem, alcançarão o que querem. Amém? Vamos orar, se coloque de pé. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero fazer aqui o convite para você que está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida a Cristo. Vai perseverar em fugir até quando? Hein? Não resiste não, para de fugir. Entrega a sua vida para Ele. Você que não entregou a sua vida para Ele, vem aqui na frente. Mas por que eu tenho que ir na frente? Ora, tem que ser uma confissão pública. Ah, pastor, eu já entreguei Cristo aqui no meu coração, eu não preciso vir aqui na frente. Não, tem que vir. Por que tem que vir? Você está confessando publicamente que você está entregando a tua vida para o Senhor. E quem confessa publicamente está mostrando que não tem vergonha de servir o Senhor. E Jesus disse, aquele que não se envergonhar de mim, eu também não me envergonharei dessa pessoa diante do meu Pai dos anjos. Então é por isso que a gente bate nessa tecla, tem que vir aqui na frente, as pessoas têm que ver a sua confissão pública. Amém? Tem que ter testemunha. Não é só entregar a vida para Jesus lá em casa, quietinho, não. Que bênção que você fez isso. Mas agora faça aqui diante de testemunhas. Ué, pastor, é para o pessoal ficar me vigiando que eu sou crente agora? É. Oxe, claro que é. O segundo convite eu faço para você que está afastado. Volta para a casa do Pai, volta. Você insistiu, mas depois parou. Volta para a casa do papai.
Terceiro convite eu faço para você que ainda não se batizou nas águas. Quem crê e for batizado vai ser o quê? Ah, pastor, eu creio em Jesus, mas eu não vou me batizar não. Ih, tem alguma coisa errada aí. Jesus se batizou? Ele precisava? Por que então você que precisa e eu não quero? Você é melhor que ele? Mas se você não quer, está aparecendo. João Batista queria batizar Jesus. Por quê? Porque ele não precisava. Mas Jesus falou, rapaz, me batiza. Nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Me batiza, cara. Quem não precisava existiu. Quem precisa, foge. Não fuja de ser batizado nas águas. Vem aqui na frente. Decida se batizar hoje. Para de fugir. Se você crê em Deus, se batiza. Que fé é essa que não tem atitudes para se batizar? Vem aqui na frente, você que decide se batizar. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Tem mais gente para vir, hein? Tem mais. Estão certos disso mesmo? Vão se batizar e perseverar até o fim? Não vão parar por nada? Mesmo se a chapa esquentar? Isso aí. A mão tem que ficar levantada até o final. Vamos orar pela vida deles. Senhor nosso Deus, aqui está a Ana e o Jorge. Estão fazendo a confissão pública de que vão se batizar. Estão fazendo a confissão pública de que vão nascer de novo. E vão viver para o Senhor. Até o último dia de vida, mesmo diante de todas as dificuldades. Nós sabemos, Pai, que depois do batismo, há uma batalha espiritual terrível que vem sobre os batizados. Mas eu creio, Pai, que a Ana e o Jorge vão passar isso de letra. Vão passar isso de letra como Jesus passou pelo deserto depois de ter sido batizado. Pai querido, e que o Senhor já vá preparando o dia do batismo, para que quando for confirmada a data do próximo batismo, a Ana e o Jorge desçam as águas e fiquem lá, a velha criatura, e saia de lá um novo Jorge e uma nova Ana, irreconhecível. E as pessoas depois desse dia vão olhar para eles e dizer, são vocês mesmos? Ah, Pai, que assim seja feito. Assim vai ser feito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquem firmes, tá? Podem voltar para o lugar, vamos aplaudir o nome do Senhor. O último convite agora eu quero fazer para você, pastor. Eu desisto de tudo mesmo e com facilidade. Na primeira dificuldade eu chuto o balde e eu quero mudar isso, pastor. Quero orar por você, vem aqui na frente. Era para vir todo mundo, né? Mas tudo bem. Pode vir. Está com vergonha por quê? Feche os olhos. Senhor, mediante essa palavra que foi ministrada, eu profetizo, Pai, que enquanto essa palavra ela foi ministrada, foi caindo sobre a tua igreja o espírito de perseverança, o espírito de insistência, o espírito de fortaleza. Senhor, não deixe o teu povo desistir. Dá força do teu espírito para o teu povo se levantar.
Senhor, derrama esperança sobre cada um que está aqui. Tira a tua igreja do vale de ossos secos. Tira a tua igreja, Senhor, do vale do desânimo, do vale da desculpa, do vale da preguiça, do vale da fraqueza. Dá forças, Senhor, ao que está fraco. Levanta o que está caído. E que essa pessoa seja insistente e persistente naquilo que quer. E principalmente, meu Pai, que todos aqui sejam insistentes e persistentes na comunhão com o Senhor. Eu oro, meu Pai, para que nunca nenhum dos que estão aqui se desviem, saiam da tua casa. Porque a tua palavra diz que aqueles que o Senhor, que Deus deu para Cristo, não se perdem. E eu oro, meu Pai, para que todos que estão aqui nunca se percam. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Pode voltar para o seu lugar.